Ainda a classificação dos verbos quanto à flexão, depois de vistos os verbos regulares e irregulares, vamos falar dos demais verbos. Os verbos anômalos são aqueles que apresentam anomalia, irregularidade extrema durante a conjugação, apresentam vários radicais durante a conjugação. Os verbos anômalos da língua portuguesa são apenas os verbos ser e ir, porque as formas sou, és, fui, sois, são, era, todas são formas do verbo ser. O verbo ir também apresenta várias formas durante a conjugação. Eu vou, vós vades, irei, fui, vão. São formas completamente diferentes do mesmo verbo durante a conjugação. Por isso é um verbo anômalo, apresenta anomalia, irregularidade extrema. Verbos abundantes são aqueles verbos que apresentam duas ou mais formas para a mesma pessoa no mesmo tempo e modo verbal. Por exemplo, o verbo haver no presente do indicativo, você conjuga eu, hei, tu has, ele há. Nós hemos ou nós havemos, tanto faz. As duas formas existem. Portanto, o verbo haver é um verbo abundante. Nós hemos ou havemos. O verbo construir no presente do indicativo se conjuga assim: eu construo, tu constróis ou tu construis. Ele constrói ou ele construi. Duas formas para a mesma pessoa no mesmo tempo e modo verbal. Mas os verbos abundantes são principalmente no particípio. O verbo aceitar, aceito, aceitado. Entregar, entregue, entregado. Imprimir, impresso, imprimido. São verbos que apresentam duplo particípio, são chamados de verbos abundantes de particípio. Defectivos são os verbos que apresentam defeito de conjugação, não se conjugam em todas as pessoas. Por exemplo, o verbo falir no presente do indicativo não apresenta primeira, segunda nem terceira pessoas do singular, nem a terceira pessoa do plural. No presente do indicativo, o verbo falir só se conjuga na primeira e na segunda pessoas do plural. Nós falimos e vós falis. Como você vai dizer, então, nas outras pessoas no presente do indicativo? Você não pode usar o verbo falir. Você pode usar a expressão abrir falência ou então outro verbo. Então, eu abro falência, tu abres falência, ele abre falência. Nós falimos, vós falis, eles abrem falência. Isso é válido para vários verbos. Há verbos que não apresentam apenas a primeira pessoa do singular. Por exemplo, explodir. Não existe eu explodo, nem eu explodo. Tu explodes, ele explode. Explodimos, explodis, explodem. Mas é também um verbo defectivo. Apresenta defeito, não apresenta todas as formas. Os verbos pronominais são verbos que se conjugam com auxílio do pronome oblíquo átono. Podem ser essencialmente pronominais, verbos que são obrigatoriamente pronominais, e verbos que são apenas acidentalmente pronominais. Ora pronominais, ora não. Por exemplo, suicidar-se. Não existe suicidar, é só suicidar-se, obrigatoriamente pronominal. Queixar-se, arrepender-se, ajoelhar-se, orgulhar-se, são verbos obrigatoriamente pronominais, chamados de essencialmente pronominais. E acidentalmente pronominais são aqueles que ora são pronominais, ora não. Esquecer e esquecer-se, lembrar e lembrar-se, recordar e recordar-se, enganar e enganar-se, são verbos apenas acidentalmente pronominais. Não se esqueça disso.